Mas, em primeiro lugar, o que vai dirigir o nosso posicionamento é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a gente expor uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, mas não dessa forma como as pessoas defendem seus posicionamentos, né? que é sempre essa disputa, essa maneira que se a pessoa não concorda com o que ele pensa, é inimigo dele e aí tem que acabar, tem que matar. Não presta, né? Nós estamos vendo uma sociedade que é exatamente isso aí que a lição mostrou. Tudo isso que o Gerson ensinou, que a gente não acredita, o mundo acredita. O mundo acredita no pluralismo. Qual é o resultado de uma sociedade que acredita no pluralismo? Ela fica totalmente perdida. É uma sociedade que não conhece a verdade e uma sociedade onde as pessoas elas vivem, elas não sabem discernir nada, elas vivem na escuridão. Agora, o que acontece com a igreja bíblica? Ela mantém a sobriedade, ela compreende todas as coisas, ela consegue fazer a leitura melhor de tudo que está acontecendo à sua volta e manter a consciência sã. Mas o mundo está doente. O mundo está doente, as pessoas elas não sabem dialogar, não sabem conversar. É só rótulo. A pessoa chama a outra de fascista, ela não sabe o que é fascismo. A pessoa fala de democracia sem saber o que é democracia. Ela simplesmente levanta uma bandeira que ela acha que é certa e que ela identifica de alguma forma, mas ela nem sabe o que é aquilo. Porque é o que a gente já falou há algum tempo, é um mundo apegado a mais a questão estética. Ele identificou de alguma maneira, acha que aquilo traz para ela algum significado, alguma relevância para a vida dela, e ela começa, então, a achar que o resto do mundo, né, não presta. Se não pensa igual ela, não presta. Então, nós, como Igreja de Jesus, nós somos desafiados a ter muita maturidade. Até mesmo, né? E Jesus é que é o exemplo que nós precisamos. Jesus que é o exemplo para aproximar do pecador, amar o pecador e trazer a luz do evangelho para o pecador. A gente também, se a gente ficar só, se a gente fizer o que eles estão fazendo, rotulando as outras pessoas, como já tivesse decretado aquela pessoa para o inferno, nós não estamos praticando o amor de Cristo também não. Então, o apóstolo Paulo, ele olhou para aquele mundo grego, mundo dos gentios, amou aquelas pessoas, foi até elas, interagiu, ensinou a verdade, pregou o evangelho e a mente delas foi transformada. Mas ele, né, foi levar a mensagem do evangelho, não negociou a mensagem do evangelho em momento algum, ele pregou o evangelho e confiou no poder de Deus, que eu acho que é o que nós temos que fazer hoje, Igreja de Jesus. Não é entrar em polarização. Nós não podemos entrar nessa armadilha da polarização. Nós precisamos pregar o evangelho, né? Se o cara é de direita ou de esquerda, isso não interessa. Interessa se ele é salvo ou não. Se ele não é salvo, então ele precisa do evangelho. Então é isso que nós queremos saber, se a pessoa é salva ou não, né? Aí, o posicionamento que ela vai ter político depois disso é a questão dela. Nosso interesse é a salvação da alma dessa pessoa e que ela comece uma nova caminhada, que é a caminhada cristã. Com o tempo, a palavra de Deus vai transformar a maneira dela agir, né? A maneira dela pensar. Então, eu penso dessa maneira. A palavra de Deus traz para nós o discernimento de tudo à nossa volta. A gente fica indignado. A gente fica indignado com as coisas que a gente vê. Mas ainda assim, nós temos que amar essas pessoas que nos causam indignação.
amar as pessoas que têm posicionamentos que nos causam indignação e preocupar mais com a alma delas e mostrar a verdade inegociável do Evangelho. Não entrar no debate. Né? Antigamente a gente preocupava assim: você vai evangelizar um católico? Não fala mal do catolicismo para ele, não. Fala de Jesus. Porque se ele se converter, ele vai entender as coisas erradas do catolicismo. Nós temos que aplicar a mesma estratégia com as pessoas que são fanáticas, mas não é fanatismo religioso. As pessoas que têm o fanatismo ideológico. Não combate o fanatismo dela, não. Prega Jesus Cristo para ela. E aí, com o tempo, ela vai ver os erros que ela abraçou como verdade e que ela trouxe, né, para a mente dela. Isso aí não é a gente que vai fazer, não. Isso aí é o Espírito Santo que vai fazer. Mas muito interessante essa lição. Pastor, quando o senhor falou, né, da democracia que a gente não sabe, quando cada um começa a brigar pela sua bandeira, achando que isso é democracia, nós estamos aí já flertando e quase caminhando para uma anarquia, né? Não, se todo mundo tem o direito, e isso é, todo mundo tem a sua verdade, tem o seu direito, mas quer se levantar todo mundo junto com esse direito e com essa verdade, nós estamos. É um prenúncio do caos, é uma anarquia generalizada, né? E a anarquia, o conceito da anarquia é que não haja governo. Agora, o que vai acontecer se não há governo e a pessoa não consegue governar nem os instintos dela? É o que você falou na lição. É o caos, né? É o caos. Então, o pluralismo, o pluralismo, ele causa muito dano à estabilidade social. Então, a falta de discernimento se tornou um problema praticamente sem solução. Se a gente for entrar, né, querer entender a mente do mundo de hoje, não consegue, não. Não consegue porque a pessoa fala de algo que ela não sabe. E ela realmente não sabe. Só que ela não tem consciência de que ela não sabe. E ela acredita, e ela acredita que ela sabe o que eu penso, ela acredita que ela sabe o que o cristianismo é, mas ela não sabe. Ela tem coragem para falar sobre tudo, mas ela não sabe de nada. É uma confusão. Não tem fio para essa meada aí. Então a Igreja de Jesus se mantém na verdade, não negocia a palavra de Deus, ela mantém a sobriedade. Ela mantém a mente sã. Ela consegue entender tudo à sua volta. O que Paulo fala. O homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural hoje não está compreendendo nem as coisas naturais. Mas o homem espiritual compreende todas as coisas. Porque ele tem a mente de Cristo. E porque ele conhece a verdade e ele vê a realidade através da palavra de Deus, que mantém ele uma pessoa sóbria, mantém ele uma pessoa lúcida. Então, ele consegue se manter são. Mas sem Cristo, sem Jesus, abraçando o pluralismo, a nossa sociedade, o tecido dela está sendo rasgado. Ético, moral, vira uma confusão. Cada um afirma uma coisa sem saber o que ela é. Então, é de dar pena.
é de ter dó. E a gente deve tomar cuidado, não entrar no debate ideológico, apresentar Jesus para essa pessoa. Só Jesus vai poder resgatar ela dessa situação de trevas, dessa situação de prisão mesmo, mental. Falta de discernimento de tudo, que é o mundo do pluralismo, é o que ele faz. Quero falar, posso? Pode falar. Como a nossa lição está um pouco filosófica, antigamente, né, tinha os filósofos que eram os pensadores. Na época do Marquinhos, do Géssio e da Patrícia. Aí a gente fica pensando hoje. Hoje todo mundo é pensador e todo mundo cria sua própria frase, tudo, né? Então, imagina se esses grandes pensadores vivessem hoje, na nossa época, onde todo mundo, com liberdade de expressão, expressa e fala o que quer, e posta o que quer, e pensa o que quer. Esse povo não tinha valor nenhum, né? Porque eles eram grandes pensadores, e só eles pensavam e só eles falavam, né? Hoje está aí escancarado, cada um com a sua ideologia, né? Com seu viés ideológico, e aí vai embora e cada um pensa o que quer e faz o que quer, né? Então, só Deus mesmo, que é muito confuso. É essa questão que gera um pouco do caos, o caos ideológico mesmo, cada um, esse direito que cada um se julga de ter, né, na sua verdade, em detrimento de uma verdade absoluta que nós sabemos que é real e que traz ordem, né, em meio ao caos que a gente está aí, ainda que não totalmente instaurado, mas ele está acontecendo, né, em diversas formas. Pastor, de certa forma, o senhor já respondeu, mas é a última aplicação e eu gostaria que o senhor, por gentileza, fechasse aí a nossa sala de bate-papo. Talvez o senhor já respondeu o que está aqui, mas se for o caso, recolocando alguma coisa, né, reafirmando, diante da realidade da nossa sociedade pluralista, como se preparar para proclamar a mensagem salvadora de Cristo? Então, o senhor já disse, no meio do que o senhor falou aí, isso, mas, assim, uma ratificação aí como palavra de fechamento para a nossa sala de bate-papo, por favor. Eu penso que o exemplo nosso sempre vai ser Jesus e os apóstolos, né? Nosso exemplo não pode fugir de Cristo e dos apóstolos. Então, olhar para a prática deles de evangelização, a visão que eles tinham do pecador, uma visão compassiva. Jesus tinha uma visão compassiva do pecador. Morreu por nós, sendo nós pecadores. O apóstolo Paulo tinha uma visão compassiva dos pecadores. Nós precisamos ter uma visão das pessoas como pecadores necessitados da graça de Deus. O que hoje, na sociedade imatura, é difícil. A sociedade imatura vê a pessoa diferente dela, com um pensamento diferente dela, como inimigo, né? Uma pessoa que não merece nem viver. Nós vivemos uma sociedade intolerante, fruto do pluralismo. Não existe verdade absoluta, mas a minha verdade é absoluta. O Jéssica colocou isso aí. É uma coisa incoerente, totalmente incoerente. É uma confusão. Ao pregar a verdade do Evangelho com muita convicção, ao pregar a palavra do Evangelho com firmeza, abraçar os princípios bíblicos sem negociar, nós
nós temos que, ao mesmo tempo, olhar para as pessoas perdidas com o olhar de Jesus e dos apóstolos, com compaixão. Uma pessoa que precisa de Cristo. Nós não podemos pensar que nós vamos conseguir mudar a mente dessas pessoas. Só Jesus vai poder mudar essas pessoas. E é possível que algumas delas se convertam e continuem sendo um pouco extremistas em alguns posicionamentos delas. Não pode esperar que a pessoa converteu e que ela se tornou já um cristão maduro e já entendeu tudo, né? Tudo que ela precisa fazer na vida dela, tudo que ela precisa mudar na vida dela. Isso é uma expectativa que a gente não deve ter, mas ter um olhar de compaixão. Eu me lembro de um livro do pastor Oswald Smith, pastor da Igreja Batista dos Povos de Toronto, Canadá. Ele é conhecido como Doutor Missões. Ele escreveu um livro, eu acho que todo crente deveria ler, Paixão pelas Almas. Ele era apaixonado pelas almas. E isso é o que a gente precisa ter hoje. Um amor muito grande pelas pessoas para ganhar elas para Jesus, compartilhar o evangelho com elas. Nós precisamos amar com sinceridade o perdido. E o perdido que está diante de nós hoje é perdido no sentido espiritual, né? E perdido num lamaçal de ideologias. Não é o evangelho vai tirar do pecado, do lamaçal do pecado, né? Aquela pessoa que está lá nas drogas. Estou fazendo mensagens, viu, gente? Que ó, já estou quase terminando ele, viu, pastor? Paixão pelas Almas, Oswald Smith? Isso. Isso aí é uma preciosidade. Ó, pois é, já estou terminando, ó. Só falta 2 capítulos. Para formar a mente de Cristo, para formar um coração de discípulo de Jesus, tem que ler o Oswald Smith. Paixão pelas Almas, O Clamor do Mundo, O Homem que Deus Usa, é um monte de títulos de livros. Livros pequenos para ler, viu? Coisa de uma sentadinha de 2 horas, 3, dá para ler o livro todo. Então, acredito, gente, que o exemplo de Jesus... Só não acabei ele porque a labirintite não deixou. Mas agora eu estou melhor, já estou acabando. É melhor ler devagar mesmo, melhor ir refletindo, né? Eu estou com tempo. Está com tempo. Mas eu acho que o principal é compaixão. E a gente aprender a amar esse mundo confuso, raivoso, esse mundo que nos odeia a verdade do Evangelho. As pessoas odeiam ser contrariadas e a gente precisa aprender a se comunicar de maneira compassiva com essas pessoas. Não é negociar o Evangelho, não é concordar com o erro delas, mas é mostrar que é possível a gente conversar porque a gente ama. Porque a gente ama essas pessoas. E nós queremos realmente que elas encontrem Jesus Cristo, a necessidade delas. Eu estou vendo que essa dificuldade das pessoas de se comunicar vai se tornar um problema grave. Muito sério. Mas eu tenho outra coisa também que é importante falar dentro do nosso contexto eclesiástico. O diálogo entre as gerações. A gente saber dialogar com as gerações que vieram depois de nós. Porque a que veio antes de nós, eu acredito que nós aprendemos a dialogar com ela já, né? Mas as gerações que vieram depois. Eu postei essa semana no meu Facebook, eu acho que todo professor de EBD tinha que ver esse vídeo. A geração milênio. Geração milênio, a geração Y. Nós que nascemos entre 64 e 80 somos a geração X. Todo mundo aqui está dentro dessa geração
X, né? Assistindo lá, você vai entender melhor o que é isso. Mas a geração que está subindo hoje para realmente mandar no mundo e chegando nas posições de liderança do mundo é a geração que veio depois, geração Y. Essa é conhecida como a geração milênio. Nós viemos depois, pastor. Dos anos 90 para cá. Eu sou de 2000 para cá. Geração milênio. De 2000 a 2010, já é a geração Z. Já é outra. Uhum. Já é outra. Que a milênio tem dificuldade com ela. Imagina a gente. Muita. A gente cria ela, né? Tem ela dentro de casa. Tem ela dentro de casa. Questionadores demais. Mas pastor, é interessante. 51, qual que é a geração de 51? Ah, Maria, você está com a gente e está mais nova que nós, Maria. 51 é o quê? É a geração de 51 é a A. A que saiu da arca. Ah, tá. 51 que o Gesto está pensando é outra coisa. A sua geração, Maria, é chamada geração Baby Boomers. Ah, tá. É a geração que começou. Eu vou até desligar. Eu vou desligar meu fone de novo. A geração da Maria, do ano 45 em diante, depois da Segunda Guerra Mundial, é a geração dos Baby Boomers. É a geração que reconstruiu o Ocidente após as 2 guerras mundiais. Parabéns, Maria. Vocês são heróis. E vocês são os grandes mestres que podem ajudar a geração mais nova, que é a geração dos seus netos. São as pessoas que têm mais condição de capacitar essa nova geração, porque eles, tendo o que os avós deles tiveram e aprendendo o que os pais, né, deles aprenderam nesse processo de construção de um mundo melhor, se essa geração nova aprender tudo isso, ela pode ser um ápice. Um ápice. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Evangelho e tudo, você pensar. Vou fazer uma pergunta para você. Tem hora que eu tô achando eu assim meio atrevida, porque eu tô participando de tudo. Tô participando de todos os lives, né? Eu tô nos casados, solteiros, nos meninos, tô em tudo. É atrevimento? Eu tô aprendendo mais com isso. Não, o pastor acabou de falar que você é a geração... Vocês são a geração que é fundamental hoje para nós. Não. Nós também estamos, Marinho, em tudo. Vocês são geração fundamental, porque a sua geração é a geração, como eu disse aqui, reconstruiu o Ocidente. Vocês viveram realidades que as gerações dos anos 90 para cá nem sabe que existiu. Essa pandemia é que está sendo o primeiro golpe para o amadurecimento dos mais novos. Geração de 30 anos para cá. Mas eles, assim, isso que a gente fala muitas vezes, né? Na minha época era assim e tal, não faz nem sentido para eles isso. Até porque as gerações foram criando os filhos para não passar pelo que eles passaram. Mas isso tem consequências. Assistam lá o vídeo. É 1 hora, 1h20, 1h30, mas vale a pena. É um pastor entrevistando outro pastor. São primos nossos, presbiterianos, gente boa. Ô, Maria, é um privilégio ter você com a gente, então. Desculpa, vamos aprender com você. É um privilégio ter a Maria conosco aqui nas nossas lives, que nós vamos aprender com ela. Eu que estou aprendendo, você acredita? O que eu aprendi também. Eu estou achando o máximo essa quarentena, por isso que eu estou aprendendo mais, eu estou lendo a Bíblia mais, e estou vendo meus irmãos mais, e está muito bom. Estou achando ruim não, tá bom. É bom mesmo.
Você continua aparecendo aí, viu, Maria? Tá bom, não vou subir, não. Você não some, não. Tá, João. Continua com a gente aí em todas, tá? Maria, vamos participar eu do acho texto, ruim né? a live ser só 1 hora, sabe? Eu já falei com o Emerson e com a Raquel, que eu acho que a gente tem que acabar uma e começar outra. Ser umas 3 horas de live. Faz as lives aí dos outros grupos, faz as lives aí do MCM, né? Pois é. Das famílias da Boa Vista. Ô, pastor, é muito bom. Pastor, eu tô sendo um pouco de espiã de uma live, sabe? E tá mesmo. E por acaso, você acredita que eu até abri uma, como é que fala? Sala de vídeo. Abri uma sala de vídeo. Ó, sem abriu querer, mesmo. Domingo. É porque eu sou espiã. Eu sou espiã de uma live, não posso falar qual que é, não. Vou desligar meu fone. Tinha no seminário, época que eu fazia o seminário, é interessante. No seminário aparecem os doidos, sabe?